Existe um ponto sem retorno? Existe uma linha que a alma humana pode cruzar, onde a escuridão se torna tão espessa, tão absoluta, que a luz de Deus não consegue mais penetrá-la? Todos nós já fizemos essa pergunta. Talvez você tenha perguntado sobre si mesmo nas horas silenciosas da noite, assombrado por erros que parecem pesados demais para carregar. Ou talvez, mais dolorosamente, você tenha perguntado sobre um ente querido, um filho que se perdeu pelo caminho, um pai que morreu com raiva, um amigo que rejeitou a fé até o seu último suspiro. Olhamos para a justiça de Deus e trememos. Olhamos para a magnitude do pecado humano e nos desesperamos. Mas escute com atenção. Existe uma resposta. Ela não vem da especulação de teólogos ou da lógica de filósofos. Ela vem do próprio coração de Jesus, ditas a uma humilde freira polonesa na década de 1930, Santa Maria Faustina Kowalska. É uma revelação que atua como uma boia salva-vidas lançada no mar mais tempestuoso. É uma promessa tão imensa, tão generosa, que choca a mente humana. Jesus revelou a Santa Faustina uma oração específica, uma oração que ele chamou de a última esperança de salvação. Ele fez uma promessa ligada a esta oração que desafia toda a compreensão humana de justiça. Ele disse que se esta oração for recitada apenas uma vez pelo pecador mais endurecido, as portas da minha misericórdia se abrirão. Pense nisso por um momento. Não uma vida inteira de penitência. Não um registro perfeito de santidade, apenas uma vez. Este é o escândalo da divina misericórdia. É a única oração que Jesus não pode recusar, porque é a oração que Ele mesmo nos deu para desarmar sua justiça. Antes de percorrermos as visões que provam este poder, antes de ficarmos ao lado do leito dos moribundos e vermos os demônios fugirem, devemos nos ancorar nesta verdade. Devemos reivindicar esta promessa agora mesmo. Eu convido você, antes de prosseguirmos, a abrir seu coração para esta última esperança. Vá aos comentários abaixo, agora mesmo, como um sinal de sua entrega. Crie um santuário de confiança aqui. Escreva as palavras: Jesus, eu confio em vós. E se houver um nome, uma alma com a qual você está preocupado, coloque o primeiro nome ao lado do seu. Vamos colocá-los juntos, sob os raios de sua misericórdia. Agora, vamos viajar para as profundezas deste mistério, para entender por que esta oração, o terço da divina misericórdia, é tão poderosa. Devemos entender o contexto desesperador em que ela foi dada. Não foi dada em um tempo de paz, foi dada como uma arma para a batalha espiritual. Santa Faustina registra a origem desta oração em seu diário. Ela estava em sua cela, sozinha, quando teve uma visão aterrorizante. Ela viu um anjo do Senhor, um executor da ira divina. Ele era deslumbrante, assustador, vestido em uma nuvem brilhante, e em suas mãos ele segurava raios e relâmpagos. Ele estava prestes a atingir a terra. Faustina entendeu em seu espírito que aquilo era a justiça de Deus, vindo para punir o mundo por seus pecados, especificamente pelos pecados da carne, que feriam o coração de Jesus tão profundamente. Faustina, aterrorizada pelo mundo, começou a implorar ao anjo que se contivesse. Ela suplicou por tempo, prometendo que o mundo faria penitência, mas ela percebeu com horror que suas próprias palavras, suas próprias orações humanas eram impotentes contra a justiça divina. O anjo estava impassível. A justiça de Deus é perfeita. Ela não pode ser simplesmente afastada pelo sentimento humano. Ela sentiu o peso da ira de Deus e sentiu-se inteiramente indefesa. Mas naquele momento de absoluto desespero, quando as palavras humanas falharam, a Santíssima Trindade revelou-se a ela. Ela viu uma luz mais brilhante que o sol e ouviu palavras ditas dentro de sua alma, palavras que ela nunca tinha ouvido antes. Eram palavras estranhas, poderosas e legalistas. Ela começou a rezá-las de volta para o Pai, sem saber exatamente o que estava fazendo, mas seguindo a orientação do Espírito. Ela rezou: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Veja o que aconteceu. Enquanto ela repetia estas palavras, o anjo da ira, este poderoso espírito de julgamento que detinha o poder dos relâmpagos, ficou paralisado. Ele não conseguia executar a punição. A oração agiu como uma força de contenção. O anjo ficava impotente enquanto ela oferecia o filho ao Pai. Este é o primeiro grande segredo do terço. Por que é a oração que Jesus não pode recusar? Porque não é a nossa oração. Quando rezamos o terço, não estamos oferecendo a Deus as nossas próprias boas obras, os nossos próprios sacrifícios escassos ou as nossas próprias palavras trêmulas. Estamos oferecendo a Ele o seu próprio Filho. Estamos dizendo: Pai, eu não tenho nada para pagar minha dívida, mas eu te ofereço aquele que pagou tudo. Eu te ofereço o corpo que foi partido, o sangue que foi derramado. Estamos nos escondendo dentro do sacrifício de Jesus, e o Pai, olhando para as feridas de seu filho, não pode negar o pedido. Ele não pode recusar seu próprio filho. Jesus explicou mais tarde a Faustina que esta oração é o vaso de misericórdia para o fim dos tempos. Ele foi explícito. Ele disse: reza incessantemente este terço que te ensinei. Aquele que o recitar receberá grande misericórdia na hora da morte. Mas então ele foi além. Ele abordou o medo que mantém tantos de nós acordados à noite. O medo de que nós ou alguém que amamos tenha ido longe demais para ser salvo. Ele disse palavras que deveriam ser gravadas no coração de cada crente. Os sacerdotes a recomendarão aos pecadores como a sua última esperança de salvação. Ainda que o pecador fosse o mais endurecido, se recitasse este terço uma só vez, alcançaria a graça da minha infinita misericórdia. Apenas uma vez, deixe isso penetrar. A misericórdia de Deus está procurando a menor fresta na porta do coração humano. Ela não exige que a porta seja escancarada em perfeita virtude. Ela pede apenas um momento, um único momento de oferta do Filho ao Pai. E através dessa fresta, o oceano de graça inunda. Mas como isso funciona na realidade? É fácil falar de teologia, mas o que acontece no reino espiritual, quando esta oração é dita? Santa Faustina recebeu um privilégio que poucas almas na história jamais possuíram. Ela teve permissão para ver atrás do véu da morte. Ela teve permissão para testemunhar a batalha por uma alma em seus momentos finais. Há um relato em seu diário que é talvez a prova mais dramática deste poder. Um dia, Faustina foi subitamente transportada em espírito. Ela se viu em um quarto estranho, de pé ao lado da cama de um moribundo. Ela não sabia quem ele era, mas podia ver o estado de sua alma e era aterrorizante. O homem estava em uma agonia assustadora. Não era apenas a dor física da morte. Embora essa estivesse presente, era uma agonia espiritual. Sua alma tremia no precipício da eternidade, e ele não estava sozinho. Faustina escreve que viu uma multidão de espíritos das trevas, demônios. Eles cercavam a cama, esperando como abutres. Eles estavam lá para reivindicar a alma, para arrastá-la para o desespero, para sussurrar a mentira final de que ele não era digno de amor, que estava condenado, que não havia sentido em se voltar para Deus. O homem estava sobrecarregado de terror. Devemos entender que a hora da morte é a batalha final. É o momento em que o inimigo ataca com a maior ferocidade. O diabo sabe que seu tempo é curto. Ele tenta convencer a alma moribunda de que seus pecados são maiores que a misericórdia de Deus. Este homem estava perdendo aquela batalha, mas Deus havia enviado uma testemunha. Deus havia enviado uma guerreira. Faustina, vendo os demônios e o terror do homem, fez a única coisa que sabia fazer. Ela começou a rezar o terço da divina misericórdia. Ela confiou na promessa que Jesus lhe dera. Ela começou a recitar: Eterno Pai, eu vos ofereço. Assim que as palavras saíram de seus lábios, uma transformação ocorreu no quarto. A atmosfera espiritual mudou violentamente. Os demônios, que estavam tão confiantes um momento antes, começaram a reagir com fúria. Faustina descreve-os sibilando:
Eles não estavam apenas incomodados, eles estavam ameaçados. Ela escreve que eles fugiram em confusão. Eles não suportavam o som daquela oração, porque o terço traz a presença de Jesus diretamente para o ambiente, e onde está a luz do mundo, a escuridão não pode permanecer. Mas a visão fica ainda mais profunda. Jesus havia explicado a Faustina a mecânica desta intervenção. Ele lhe disse: pela recitação deste terço, agrada-me dar tudo o que me peçam. Defenderei como a minha própria glória toda a alma que recitar este terço na hora da morte. Visualize isto. O homem moribundo está deitado lá, culpado de uma vida inteira de pecado. Acima dele está a justiça do Pai, o padrão perfeito de santidade que nenhum humano pode alcançar. Mas então, à medida que a oração é dita, Jesus intervém. Ele se interpõe física e espiritualmente. Ele atua como um escudo. Ele levanta suas mãos feridas. Ele mostra ao Pai o seu lado transpassado. Ele diz: Pai, olhe para mim, não para ele. Julgue-o através das minhas feridas. Na visão do homem moribundo, Faustina viu isso acontecer. Enquanto ela rezava, o terror do homem desapareceu. Os demônios fugiram. Uma grande paz desceu sobre ele. Ele parou de lutar. Ele confiou, e nessa confiança deu seu último suspiro e passou em segurança para os braços de Deus. Ele foi arrebatado do fogo, não por causa de seu próprio mérito. Ele era um pecador endurecido, mas porque a oração da misericórdia foi invocada. Esta história nos ensina algo vital. Frequentemente pensamos que a salvação depende inteiramente da força da pessoa que está morrendo, mas Jesus está nos mostrando o poder da intercessão. Nós podemos rezar isso pelos outros. Nós podemos ser aqueles que estão ao lado do leito, física ou espiritualmente, e segurar o escudo. Jesus disse a Faustina: minha filha, anima as almas a rezarem este terço que te dei. Pela recitação deste terço, agrada-me dar tudo o que me peçam. Tudo. Claro, isso significa tudo que se alinha com sua vontade para nossa salvação, mas o alcance é enorme. Há outra história no diário que mostra que esse poder não se limita ao leito de morte. Ele tem autoridade sobre a própria natureza, porque a natureza está sujeita à justiça de Deus. Em uma ocasião diferente, uma tempestade violenta desabou sobre o convento. Não era uma tempestade comum. Era aterrorizante. Ventos fortes, chuva torrencial, trovões que sacudiam as paredes. As freiras ficaram assustadas, mas Faustina sentiu algo mais profundo. Ela sentiu que aquela tempestade era uma manifestação de justiça, semelhante ao anjo com os raios. Ela começou a rezar o terço especificamente para parar a tempestade. Enquanto rezava, ouviu a voz de um anjo, mas esta não era uma voz reconfortante. Era a voz do Espírito que causava a tempestade, um executor da justiça. O anjo reclamou. Ele disse que não conseguia cumprir sua tarefa. Ele estava tentando trazer a tempestade, mas algo o impedia. Ele disse que as palavras do terço estavam atando suas mãos. O poder da misericórdia sendo invocado era mais forte do que o poder da tempestade. Em instantes, a tempestade cessou. O céu clareou. Por que Jesus nos dá esses exemplos dramáticos? Por que nos mostra demônios fugindo e tempestades parando? É porque Ele sabe o quão fraca é a nossa fé. Ele sabe que olhamos para os nossos pecados, nossos vícios, nossos fracassos, nossas traições e os vemos como montanhas. Nós os vemos como tempestades que não podem ser acalmadas. Vemos o nosso passado como um demônio que não pode ser expulso. Jesus está gritando para nós através dessas visões: minha misericórdia é maior. Ele quer que saibamos que não há proporção entre o nosso pecado e a sua misericórdia. Não é uma competição. Imagine jogar um punhado de pedrinhas no meio do Oceano Pacífico. As pedrinhas ameaçam o oceano. Elas mudam o nível da água. Elas poluem o mar inteiro. Não. Elas são engolidas instantaneamente. Elas se foram. Jesus disse a Faustina: eu sou o amor e a própria misericórdia. Não existe miséria que possa medir-se com a minha misericórdia, nem a miséria a esgotará, porque à medida que se dá,
ela aumenta. A alma que confia na minha misericórdia é a mais feliz, porque eu mesmo cuido dela. A única coisa que pode parar a misericórdia é a nossa recusa em pedi-la. A única coisa que pode condenar uma alma é a recusa em confiar. Então, o que isso significa para você pessoalmente? O que Jesus quer de você hoje? Tendo ouvido isso, primeiro, Ele quer que você pare de ter medo dele. Ele não quer você encolhido no canto, escondendo seus pecados. Ele quer que você os traga para ele. Ele quer que você entenda que quando você se aproxima dele com o terço, você não está se aproximando de um juiz que está contando seus erros. Você está se aproximando de um Salvador que está contando suas próprias feridas. Segundo, Ele quer que você se torne um apóstolo desta oração. Isso não é apenas para você, é para os moribundos. Quantas pessoas morrem todos os dias sem esperança? Quantas morrem sozinhas em hospitais, em campos de batalha ou em acidentes? Jesus pediu a Faustina, e Ele nos pede, para rezar o terço pelos moribundos. Ele disse que quando fazemos isso, obtemos misericórdia para eles. Você pode rezar isso por pessoas que você nem conhece. Você pode dizer: Jesus, eu ofereço este terço pela pessoa que morrerá em maior desespero hoje. E por esse simples ato, você pode ser a Santa Faustina ao lado do leito delas. Você pode ser aquele que afasta os demônios. Você pode ser o instrumento que salva uma alma da escuridão eterna. Pense no poder que você segura em suas mãos quando segura o terço. Não é apenas um fio de plástico ou madeira. É a chave para o tesouro de Deus. E, finalmente, Jesus nos pede para rezar isso por nós mesmos, especialmente quando sentimos o peso de nossa própria fraqueza. Todos nós temos momentos de agonia assustadora, momentos em que nos sentimos imperdoáveis. Nesses momentos, não discuta com o diabo. Não tente raciocinar com sua culpa. Simplesmente comece a oração. Eterno Pai, eu vos ofereço. Invoque o escudo. Coloque Jesus entre você e seu medo. A promessa é absoluta. Pelo terço, você obterá tudo, se o que você pedir for compatível com a minha vontade. E nós sabemos qual é a sua vontade. A vontade dele é que nenhum de seus pequeninos se perca. A vontade dele é que você e seus entes queridos encontrem o caminho de casa. Então, não vamos desperdiçar este presente. É simples, leva apenas alguns minutos, mas abala o inferno e abre o céu. Ao concluirmos, deixe a imagem de Jesus misericordioso preencher sua mente. Ele está saindo da escuridão em sua direção. Ele está apontando para os raios de luz vermelha e pálida jorrando de seu coração, o sangue e a água. O sangue que é a vida das almas e a água que justifica as almas. Ele está olhando para você agora, com olhos cheios de infinita compaixão. Ele sabe tudo o que você fez. Ele sabe cada segredo que você tem medo de dizer em voz alta. E sua resposta não é a raiva. Sua resposta é oferecer a você esta oração. Ele está dizendo: pegue isto, use isto, confie em mim. Vamos abraçar esta última esperança. Vamos pegar a arma da misericórdia, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre-se das palavras. Lembre-se da promessa. Mesmo o pecador mais endurecido, se ele o recitar apenas uma vez, você está seguro em suas mãos, Jesus. Nós confiamos em vós.